Olá a todos, estou aqui de volta para fazer mais um comentário sobre o livro. Hoje é realmente comentário mesmo, porque o livro que eu escolhi são dois livros, na verdade. Eles são contos, então não tem como eu contar aqui, resumir todos os contos para vocês. Mas o livro que eu escolhi é o livro Coisas Frágeis, volume 1 e volume 2, de Neil Gaiman. Não sei se é assim que se pronuncia Gaiman, mas eu acho que é. Então esse livro, Coisas Frágeis, ele tem o volume 1 e 2. Ele é uma série de livros de contos. Contos assim que falam do sobrenatural, que tem anjos, que tem pessoas com poderes especiais, que tem coisas assim meio sombrias, mas é um livro muito legal. E uma das histórias que eu gostei bastante é o conto A Vez de Outubro, que começa falando sobre todos os meses do ano, como se eles fossem pessoas e eles estivessem reunidos em volta de uma fogueira. E todos estavam reunidos naquela noite, uma noite fria, comendo marshmallow na fogueira, para contar histórias. E aí todos eles começam a contar várias histórias. Um começa a contar uma história de terror que não tem nada a ver, outro começa a contar uma história engraçada, outro começa a contar uma história que já contou no ano passado. E o outubro, né, que é o mês que a vez de outubro é o nome da história, ele começa a contar a história de um menino que decidiu que ia fugir de casa, e aí ele pegou, fez a mochilinha dele e falou que ia andando até encontrar o mar. E aí ele vai andando, e aí no meio do caminho ele encontra um outro menino que está encostado numa árvore. E aí ele fica conversando com esse menino, brinca o dia inteiro com esse menino, e aí quando ele tá pra ir embora, ele pergunta onde o menino mora, e aí o menino mostra uma casa pra ele, e ele fala assim, ué, mas aquela casa não é abandonada? Ele fala, sim, mas eu moro ali junto com várias outras pessoas. Aí ele fala assim, mas eu não tô vendo ninguém. Ele fala, não, eu moro ali com várias outras pessoas. E aí ele prega e pede se ele pode ficar ali junto com ele. Aí o menino, que na verdade é um anjo, ele responde que... Ele coloca aqui como um anjo, né? Mas eu acho que é mais um fantasma, uma alma penada. E aí ele fala pra ele que se ele decidir ir, é como se ele tivesse morrido. Ele não vai mais poder ser humano. E aí a história acaba assim, como se o menino olhando para casa de frente, como se ele fosse entrar, mas sem a gente saber se ele entrou ou não. Até os outros meses, né, ficam muito bravos com o outubro por ele ter contado uma história que não teve um final, uma história que ficou assim na dúvida. Então é um conto muito legal, vale a pena vocês lerem os dois livros. Eu sei que esse autor ele tem feito muito sucesso com esses tipos de histórias assim, meio sobrenaturais, meio sombrias, com poderes assim de pessoas ou de seres nas histórias. Então são dois livros que vale a pena vocês lerem, e como são contos é facinho de ler, você lê um, a hora que tiver mais um tempo lê outro, não precisa ter aquela leitura contínua. Então fica a dica aí pra vocês, espero que vocês gostem, espero que tenham gostado do meu comentário também. Se quiserem receber atualizações dos meus vídeos, é só vocês clicarem aqui e se inscrever, que sempre vocês estarão recebendo. Então por hoje é só, um beijo pra vocês e tchau!